ideias descartadas, as inspirações na criação dos dragões e como criaram a animação. Eu sou o Junior Dino e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre como treinar o seu dragão 2. Esse vídeo foi feito especialmente para os fãs dessa grande franquia. Se você é um deles, deixe o seu like e se inscreva no canal. Depois de 5 anos, Berk agora é uma aldeia alegre e pacífica com os dragões. Jim DeBlois, que co-dirigiu e co-escreveu o primeiro filme, dirigiu essa sequência e também escreveu o roteiro. Novamente, o filme foi produzido nos estúdios da DreamWorks. Os animadores tiveram que reimaginar Berk como uma aldeia adaptada para a convivência com esses animais, com comedouros e grandes estábulos. Perna de peixe, cabeça dura, cabeça quente, melequento e Astrid disputam a corrida dos dragões, que consiste em arremessar o maior número de ovelhas em suas cestas. Os jogadores disputam a ovelha negra, que é a mais valiosa. Astrid é mais ágil e mais focada que os outros e consegue arremessar a ovelha negra e ganha o jogo. A corrida dos dragões é uma ideia bastante criativa. Foi uma boa maneira de começar o filme já mostrando como Berk mudou. Todos vibram com a vitória de Astrid, mas o líder estoico não está muito feliz porque seu filho Soluço não participou do jogo. Ele está no mar voando com Banguela. Ah, como é bom ver esses dois novamente. John Paul retornou para compor a trilha sonora, que é uma das melhores coisas do filme. Desta vez, a trilha tem músicas originais, como Where No One Goes, cantada pelo John-C, o vocalista da banda Sigur Rós, que deixou essa cena tão maravilhosa que chega a arrepiar. Essa continuação introduz novos dragões, como Timberjack e o Thunder Drum. Como Soluço é um inventor, ele deu a Banguela uma nova cela e agora veste uma armadura que o permite voar. Eu adorei essa armadura, deixa o personagem muito mais imponente. A ideia de Soluço voar junto com Banguela é muito legal, deixa a conexão entre os dois mais forte. Os artistas criaram toda a aerodinâmica da armadura e, como referência para os animadores criarem as cenas de voo, a produção filmou um profissional realmente pulando de um avião e planando com uma wingsuit. Soluço e Banguela estão praticando a manobra de resgate, onde o dragão pega o garoto no ar depois dele pular, mas eles ainda precisam trabalhar muito nisso. No final do primeiro filme, Soluço perdeu a perna esquerda e ganhou uma prótese que permite controlar a prótese esquerda da cauda de Banguela. Para essa sequência, um novo modelo de prótese foi criado, já que o garoto evoluiu em suas invenções. Soluço agora está mais velho. A produção se divertiu em criar um novo visual para o personagem que fosse mais maduro e com aquele ar de herói. No primeiro filme, os animadores trabalharam com um software muito complicado, cheio de menus, onde a animação era feita através de programações e demorava muito para renderizar. Os anos se passaram e para essa sequência os animadores utilizaram um novo software chamado Apollo, que é muito mais prático. Os animadores voltaram a desenhar manualmente em uma tela digital e tudo era renderizado na hora. Soluço odeia ser lambido por Banguela, porque a baba dele não sai da pele. Agora que pode voar, Soluço está descobrindo novas terras e registra suas descobertas em um mapa. Astrid se encontra com Soluço e ele desabafa com sua namorada sobre seus novos problemas. Seu pai quer que Soluço seja o novo líder de Berk. O garoto sente que ainda não está preparado para isso, mas Astrid apoia a ideia. Os dois avistam fumaça ao longe, vão até lá investigar e encontram um forte que foi destruído por misteriosos e enormes cristais de gelo esverdeados. A nádder de Astrid, chamada Tempestade, é capturada por caçadores liderados por Eret. Soluço os intimida com sua nova arma, uma espada retrátil que fica em chamas. Ela é chamada pela produção de Inferno. É uma arma irada. É muito provável que ela é inspirada no famoso sabre de luz de Star Wars, já que o diretor cita o Império Contra-Ataca como uma grande inspiração para essa sequência. Eret captura dragões para um homem chamado Drago Sangue Bravo.
que está criando um exército de dragões. Banguela ataca e com o inferno Soluço liberta a tempestade, e então eles conseguem fugir. A anciã de Berk tem vários terrores terríveis, como se ela fosse a senhorinha dos gatos. Bocão tem um novo dragão chamado Resmungo, que é um bafo quente bastante preguiçoso. Soluço chega na aldeia e conta a seu pai sobre Drago, e Stoico fica assustado e ordena trancar toda a aldeia para defendê-la de Drago, que pode vir atrás dos dragões. Soluço chama seu pai para ir convencer Drago a deixar os dragões em paz, mas Stoico recusa a ideia. Então Soluço decide ir sozinho, e Astrid consegue alcançá-lo. Soluço segue com seu plano indo até o barco de Eret e se rendendo a ele junto com Astrid e os dragões. Soluço também entrega a Inferno, que agora descobrimos que ela fica em chamas porque solta saliva de pesadelo monstruoso e gás de zíper arrepiante, e assim pega fogo rapidamente com apenas uma fagulha. A produção foi muito criativa na criação dessa arma. Soluço pede pro Eret levá-lo até Drago, mas os jovens cavaleiros de dragões, Bocão e Stoico chegam para resgatar Soluço. Rapidinho, Cabeça Quente fica apaixonada por Eret. Ela se entregando para ele é muito engraçado. Me leva! Soluço insiste em seguir seu plano, então Stoico revela que há muito tempo atrás aconteceu um conselho para discutir a praga dos dragões. Drago surgiu no conselho dizendo que podia controlar os dragões e que poderia salvá-los, mas eles teriam que se curvar a ele. Os vikings riram disso, e assim que Drago foi embora, o conselho foi invadido por dragões usando armaduras que incendiaram todo o salão e apenas Stoico sobreviveu. Mesmo assim, Soluço insiste em seu plano e vai sozinho se encontrar com Drago. Enquanto está voando com Banguela, uma figura misteriosa surge em meias nuvens. Olha só que armadura tribal mais linda. Ela tem um cajado e está montando um enorme dragão de 4 asas. Essa cena é maravilhosa. O design de arte desse filme é impecável. Soluço é pego por outro dragão, e como Banguela não pode voar sozinho, ele cai no gelo e é cercado por dragões marinhos de 2 cabeças, chamados de Terror dos Mares. Essa sequência traz novos ambientes, com montanhas de gelo e grandes geleiras. O diretor e a produção viajaram para a Noruega, buscar inspirações nesse país que é extremamente gelado e tem paisagens deslumbrantes. O resultado final ficou visualmente lindo. Soluço é levado para dentro de uma montanha, onde é cercado por vários dragões desconhecidos. Ele os hipnotiza com a Inferno. É outra cena visualmente muito bonita. Banguela é trazido pelos dragões, e a figura misteriosa parece surpresa ao ver como Soluço é carinhoso com os dragões. Ela se aproxima do garoto e revela ser Valka, a mãe de Soluço. Foi uma revelação muito bem bolada, porque foi planejada para fazer o público achar que essa figura misteriosa seria o Drago, e quando ela revela ser a mãe de Soluço é surpreendente. Originalmente, a mãe de Soluço apareceria no primeiro filme e seria uma personagem totalmente diferente, mas ela foi guardada para essa sequência e a personagem foi recriada do zero. Stoico e Bocão procuram Soluço. O dragão de Stoico é um chifre estrondoso e seu nome é Quebra-Miolos. Para sua criação, os artistas se inspiraram em escaravelhos e rinocerontes. Stoico encontra o capacete de Soluço e dá para Quebra-Miolos cheirar, e assim o dragão os levará onde Soluço estiver. Valka leva Soluço para o interior da montanha, onde há um mundo secreto dos dragões, com várias espécies diferentes. Para a criação desse bando de dragões voando, os animadores se inspiraram em um bando de gaivotas. Assim como Soluço, Valka tem uma grande admiração pelos dragões, e está vivendo há 20 anos nesse mundo e tem resgatado os dragões que foram mutilados e até cegados pelas armadilhas de Drago, como esse Hubble Grant. Ela revela ao seu filho que em Berk tentava convencer os aldeões a não lutar contra os dragões, mas eles nunca ouviam. Em um dos ataques, ela encontrou um dragão dentro
de sua casa, encarando o Soluço, que ainda era bebê. O animal ficou encantado pelo garoto e, sem querer, sua garra cortou o queixo do bebê. E foi assim que Soluço ganhou essa cicatriz que ele tem desde o primeiro filme. Foi aí que Valka descobriu que na verdade os dragões são criaturas gentis. Mas o animal é atacado por Stoico e, assustado, o dragão voou, levando Valka com ele para protegê-la. Esse dragão se chama Pula-Nuvem. Ele é um corta-tempestade. O diretor queria que Pula-Nuvem fosse diferente de Banguela, já que eles apareceriam juntos em várias cenas e o público poderia confundi-los. Para sua criação, os artistas se inspiraram em um dog alemão e uma coruja. Um detalhe maneiro é que ele cospe fogo na forma de um ciclone. Banguela tenta fazer amizade com Pula-Nuvem, mas não consegue. Esse mundo fantástico é o lar de uma espécie alfa, a Besta Implacável. Um dragão colossal, que mede quase 50 metros de altura. Com seu sopro de gelo, ele construiu um santuário para todos os dragões. Esses cristais lhe parecem familiar? Originalmente o filme iria começar com a Valka indo até o forte libertar um dragão que foi capturado. Quando ela é descoberta por Eret e seus homens, o Alpha surge e destrói o forte com seu sopro de gelo, enquanto Valka foge com o dragão. Esse início foi considerado muito sombrio para começar o filme, então ele foi descartado. Eu senti falta dessa cena. Ela explicaria muito melhor como o forte foi destruído. O diretor queria um Alpha diferente da Morte Rubra do primeiro filme, que é um dragão de fogo voador. Então a Besta Implacável tem asas curtas e não voa, e assopra cristais de gelo. Existiram outras opções de visuais, mas eu gosto desse visual final. É um dragão majestoso que impõe muito respeito. Todos os dragões se curvam perante a Besta Implacável, menos os bebês que não obedecem ninguém. Os comportamentos dos dragões foram inspirados em animais reais como cachorros. Já seus sons foram criados pelo designer de som Randy Tom, que criou as vocalizações imitando animais como tigres. Astrid e os jovens cavaleiros também estão procurando por Soluço e Banguela. Cabeça Quente ficou apaixonada pelo Eret. Coitado do Melequento e do Perna de Peixe, que são caidinhos por ela. Mas Deus, eu raspei a barba por você. Eu também. Eles voltam até o barco e sequestram Eret e gentilmente o convencem a levá-los até o Drago. Tá bom, tá legal, eu levo vocês até o Drago. Valka leva os dragões para se alimentarem. A Besta Implacável abucanha o cardume de peixes e os cospe para os dragões comerem. É algo lindo de se ver. Soluço fica muito feliz ao ver o quanto ele e sua mãe são parecidos. Ele mostra a ela que pode voar, mas acaba se atrapalhando e novamente Banguela cai ao fazer a manobra de resgate. Valka diz a Soluço que nesses 20 anos aprendeu muito sobre os dragões. Ela ativa as placas dorsais de Banguela, que nem o Soluço sabia delas. Banguela fica felizão com isso. É muito engraçado. Soluço pede ajuda à sua mãe para ir tentar mudar a ideia de Drago sobre os dragões, mas ela se recusa dizendo que eles precisam proteger os dragões. Originalmente, Valka foi escrita como a grande vilã dessa história. No roteiro original, ela quer esconder os dragões de Drago e queria tirar os dragões de Berk e trazê-los para um mundo secreto. Para impedir isso, Soluço precisaria enfrentá-la. Mas essa ideia foi descartada, porque as crianças poderiam não entender porque Valka está escondendo os dragões e porque o filho está brigando com sua própria mãe. Drago seria apenas mencionado na história e seria o vilão principal do terceiro filme. Mas quando Valka deixou de ser a grande vilã, Drago assumiu esse papel. Você quer uma análise de como treinar o seu dragão 3? Me responde aí nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal. Astrid e os outros chegam aonde Eret os levou. Ele fica reclamando e Astrid pergunta se ele não sabe de nada. Don't you know anything? Essa é uma brincadeira com o personagem Jon Snow de Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow. Porque em inglês, Eret é dublado pelo Kit Harington, que interpretou o Jon Snow. Eles encontram a frota de Drago, mas são cercados por soldados e levados até ele. Drago observa algo borbulhar a água. Drago foi desenhado para ser frio e invencível, e também ter um visual exótico para sugerir que ele veio de uma terra distante. Originalmente, ao invés de ter dreads, ele era careca. Drago veste uma capa de couro de dragão que o torna
imune ao fogo. Ele dá gritos assustadores que rapidamente faz com que o pesadelo monstruoso se submeta a ele. Em inglês, Drago foi dublado pelo Djimon Hounsou, que fazia exercícios vocais antes de gravar. Um deles era um grito alto. Jim Debus gostou tanto disso que pediu pro Digimon incorporar esse grito ao personagem. Os cavaleiros descobrem que na verdade Eret os trouxe para entregá-los a Drago. Ah, mas você era tão perfeito! Mas Drago fica furioso com Eret, porque ao trazer os cavaleiros ele colocou em risco o esconderijo de sua frota. Agora ele terá que agilizar o seu plano de matar o caçador de dragões e sua besta implacável, e depois conquistar Berk. Drago é um vilão ameaçador, mas é pouco desenvolvido. A rivalidade dele com Valka deveria ser melhor explorada para o público entender melhor suas motivações. Drago ordenou que Eret fosse morto, mas Tempestade entrou em sua frente para salvá-lo e é atingida por um dardo tranquilizante, e Eret fica muito sensibilizado com isso. Stoico chegou ao mundo dos dragões para salvar Soluço e ele não está sozinho. Barra limpa. Soluço tenta avisar seu pai sobre sua mãe, mas Stoico fica espantado quando vê que a esposa que ele perdeu há 20 anos atrás está viva. Valka tenta se explicar dizendo por que não voltou para ele, mas Stoico apenas diz a ela a frase mais bonita desse filme. Você está tão linda quanto no dia em que eu te perdi. A sensibilidade dessa cena é emocionante. Quando estão prestes a ser jogados no mar congelante, Eret luta com os guardas e ajuda os jovens a se libertarem. Tá legal, me conquistou de novo. Ele vai até onde Tempestade está presa. Ele ficou muito grato por ela ter salvado sua vida. E agora Eret vê os dragões de uma outra forma. Para ter a referência sobre como animar essa cena, um animador se gravou interpretando a cena, interagindo com o balão azul. Stoico e Valka preparam espetos de peixe. Banguela come pedaços de peixe que foram regurgitados pelo pula-nuvem. Essa cena é nojenta. Valka se sente confusa na presença de Stoico. Para fazê-la se lembrar de seu amor, Stoico canta a linda canção que ele compôs para pedi-la em casamento. A música cantada em português pela Marta Corren e pelo Mauro Ramos ficou muito divertida. Para vivo navegar sem medo do perigo. Para essa cena, os animadores fizeram aula de dança e animaram a coreografia através da captura de movimentos. Valka é tocada pela canção e aceita o pedido de Stoico para voltar para Berk, onde os três se tornarão uma família novamente. Mas a alegria acaba quando o exército de Drago chega na praia e começa a atacá-los. Os dragões atacam a frota de Drago, que tem armadilhas, canhões e lançadores de redes. Todo o design dessas armas é muito criativo. Esses dragões com armaduras também são bem legais. Eles atacam os dragões de Valka. Eret e os jovens cavaleiros de dragões chegam e destroem as armadilhas da frota. No meio do ataque, Cabeça Quente é salva por Melequento e Perna de Peixe e se apaixona pelos dois. Soluço chega na batalha e Valka vestiu sua armadura e com seu cajado chama a besta implacável. Essa cena é espetacular, é a minha favorita do filme. A besta implacável chega congelando toda a frota e Valka fica cara a cara com Drago, o que revela que trouxe uma surpresinha para o Alpha. Então com seu grito terrível, Drago chama a sua besta implacável. Era ela quem estava borbulhando a água. O Alpha de Drago é visualmente muito semelhante ao Alpha da Valka, só que com uma cor verde escura, espetos mais avermelhados, e seus marfins são enfeitados com peças de metal. Originalmente ele teria mais armaduras. Ficaria ainda mais legal, hein? Eu gostei muito mais desse Alpha, porque essa cor mais escura deixa ele parecido com o Cthulhu, o deus marinho maligno dos livros de Lovecraft. Comenta aí qual Alpha você mais gostou, o da Valka ou do Drago? Quando Valka está prestes a ser morta por Drago, Stoico chega para defender sua esposa e os dois lutam enquanto as duas bestas implacáveis ficam frente a frente. A ideia desses dois alfas colossais se enfrentando é muito empolgante. Quando eles batem os marfins, dá até para sentir o peso deles se chocando. É uma luta muito bem feita.
O Alpha de Drago mata o Alpha de Valka, atravessando a barriga dele com seus marfins. Isso me impressionou, porque é algo pesado para um filme infantil. A besta implacável ruge comemorando sua vitória e assumindo o controle sobre todos os dragões. Soluço tenta convencer Drago de que os dragões são animais bons, mas Drago revela que um dragão desmembrou seu braço esquerdo e matou toda a sua família e aldeia. Nada pode mudar o ódio que Drago sente pelos dragões. Com seu grito terrível e seu cajado, ele chama o seu Alpha, que com seus poderes deixa Banguela em transe e passa a controlá-lo. O Fúria da Noite se volta contra o seu próprio amigo e vai atingi-lo com seu plasma, mas Stoico pula na frente de Soluço para salvar o seu filho. Stoico é morto por Banguela. Isso me pegou de surpresa. Foi uma atitude muito corajosa do Jim The Blows. Ele queria uma continuação mais adulta e sombria, assim como o Império Contra-Ataca. Originalmente era pro Bocão ser morto por Banguela, mas Guillermo Del Toro leu o roteiro e sugeriu que se fosse o Stoico quem morresse, o impacto seria muito maior. Guillermo estava certo. A morte de Stoico deu uma carga emocional muito maior ao filme. Banguela sai do transe. O que me corta o coração é a sua carinha inocente, porque ele não sabe a coisa terrível que foi obrigado a fazer. Ele se aproxima do corpo de Stoico e furioso Soluço o expulsa. Se afasta dele! É para fazer qualquer criança chorar. Comenta aí se você chorou quando viu essa cena pela primeira vez. A besta implacável ruge e todos os dragões obedecem seus comandos. E montado em Banguela, Drago segue com seu Alpha e seus dragões rumo a Berk. Eles fazem o funeral de Stoico, onde seu corpo foi colocado em um barco à deriva, e Soluço e seus amigos atiram flechas que incendeiam o barco. E assim é o fim de Stoico o Imenso. Esse funeral é muito semelhante ao funeral de Stoico na série de livros, na qual os filmes são baseados. Soluço agora é o líder, mas fica perdido com a morte de seu pai. Sua mãe lhe diz que Stoico sempre acreditou nele. Então Soluço toma coragem para enfrentar Drago e defender Berk. Mas como, se todos os dragões foram controlados pelo Alpha? Todos menos os bebês, porque eles não obedecem a ninguém. Que boa sacada de roteiro. Montados nos bebês incontroláveis, eles seguem rumo a Berk para seguir o plano de Soluço, que é recuperar o Banguela e mandar um Drago pra... Soluço e os cavaleiros chegam a Berk, que foi tomada pela besta implacável. Eles distraem o Alpha arremessando ovelhas nele. Soluço fica frente a frente com Drago e fala com Banguela para tentar tirá-lo do transe. Soluço entendeu que Banguela não teve culpa da morte de seu pai. Banguela sai do transe quando Soluço diz que ele é o seu melhor amigo. Você é meu melhor amigo, Banguela. Que cena emocionante. Banguela se livra de Drago e Soluço assume a montaria, e agora eles seguem o plano de separar Drago do Alpha. Para impedir que Banguela seja controlado novamente, Soluço venda os olhos do seu amigo. Isso é algo bastante criativo. Com seu planador, Soluço pula e com o inferno causa uma explosão que derruba Drago. Ele vai em direção à cauda do Alpha e diz: de novo não! Essa é uma referência ao primeiro filme, onde Soluço foi atingido pela cauda da morte rubra e caiu com ela em direção às chamas. Mas desta vez Banguela ativa suas placas dorsais e finalmente consegue fazer a manobra para resgatar Soluço no ar. Quando Soluço vai enfrentar Drago, ele é atacado pelo sopro de gelo do Alpha. Mas Banguela entra em sua frente para salvá-lo, assim como seu pai havia feito com ele. Banguela foi congelado, mas ele derrete o gelo e Soluço está a salvo. As placas dorsais de Banguela brilham em azul. Não tem como não lembrar do Godzilla. Para proteger o seu amigo, o Fúria da Noite desafia a besta implacável. Isso é de arrepiar até a alma. E esse rugido do Alpha que se parece muito com o rugido do Godzilla. Todos os dragões saem do transe e ficam do lado de Banguela. Drago sobe nos marfins do Alpha e continua a desafiar Soluço, mas todos os dragões atacam e com seu plasma Banguela quebra o marfim esquerdo do Alpha. Com medo de Banguela, a besta implacável afunda na água, arrastando o Drago com ele. E agora Banguela é o novo Alpha. Pula a nuvem e todos os outros dragões se curvam perante Banguela.
que cena espetacular. Os produtores de Godzilla Rei dos Monstros também gostaram bastante, né? Os moradores de Berk e os cavaleiros reencontram seus dragões. Eret é bem-vindo a Berk e irá cuidar de Quebra-Miolos. Stoico morreu, mas agora Soluço tem a companhia da sua mãe e, é claro, da sua amada Astrid. A anciã faz o ritual de transição e agora Soluço é oficialmente o grande líder de Berk. Berk volta a viver em harmonia e o filme termina com Soluço disputando a corrida dos dragões ao som da maravilhosa música Where No One Goes. Então, Como Treinar o Seu Dragão 2 tem um bom vilão, mas que poderia ser melhor desenvolvido. Mas eu confesso que o roteiro no geral é muito bem escrito. Traz uma nova ameaça muito interessante, explora mais os arcos familiares de Soluço e expande a relação dele com Banguela, deixando a história muito mais emocionante. O humor do filme é bem equilibrado e os novos personagens são uma ótima adição, principalmente Valka. Ainda bem que ela não foi a vilã. E é claro que a ótima produção eleva todas essas qualidades. A animação está ainda mais linda e tudo fica melhor com a maravilhosa trilha sonora com músicas originais. Como Treinar o Seu Dragão 2 é uma continuação tão emocionante e surpreendente que consegue ser melhor que o primeiro filme. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você gosta mais de Como Treinar o Seu Dragão 1 ou 2? Então, um abraço do Dino e até o próximo vídeo.